O corpo avisa, nós é que aprendemos a não ouvir. Este episódio é para quando já não dá para continuar, como se nada fosse. Bem-vinda ao Dorme Tu Podes, um podcast para mulheres que estão cansadas de viver em esforço. Aqui não falamos de exigência, falamos de respeito pelo corpo e de descanso que cuida. Eu sou a Tânia e este é um espaço para abrandar, escutar e começar por ti. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Dorme Tu Podes. Hoje quero começar por te fazer uma pergunta muito simples. Quando é que foi a última vez que tu, ou melhor, quando é que foi a última vez que o teu corpo te pediu uma pequena pausa e tu acabaste por ignorar? Claro que é assim, não foi por maldade, não foi por desleixo, mas porque havia coisas para fazer, pessoas para cuidar, responsabilidades que tinhas para cumprir. E este episódio é sobre isso mesmo, sobre o momento em que o corpo começa a falar e nós acabamos por insistir em continuar como se nada fosse. O nosso corpo não começa por gritar logo. Ele começa por, primeiro, sussurrar, dar-nos alguns sinais dos quais nós não damos muita atenção, como, por exemplo, o cansaço que não passa, o sono que se torna muito leve, a dificuldade em acordar, o estarmos mais irritadas, a tensão que sentimos no corpo, a falta de energia que aparece, mas sem razão aparente. Mas muitas mulheres aprenderam uma coisa desde muito cedo, que é o aguentar, adaptar e continuar. E o corpo acaba por aprender outra, que é não vale a pena falar, porque ela não me vai ouvir. Mas por que razão é que nós continuamos, ou porque é que nós insistimos tanto em continuar? Há diversas razões profundas para isso. Porque fomos ensinadas a ser fortes, porque descansar é como se parecesse que somos fracas, porque parar dá culpa, porque há sempre alguém que precisa de mais, há sempre alguém que precisa de mais alguma coisa. E porque existe esta ideia silenciosa que se ainda consegues funcionar, digamos assim, então está tudo bem. Mas funcionar não é o mesmo que estar bem, é sobreviver e não é viver. Porque a questão é pagamos um custo invisível de não parar. E quando acabamos por ignorar o corpo hoje, ele cobra amanhã. E se não for amanhã, é depois da amanhã. E ele não cobra de forma muito educada. Cobra ainda mais, com mais cansaço, com noites ainda mais mal dormidas, com dores, com ansiedade, com o corpo sempre em alerta, que não consegue desligar. E muitas vezes só paramos quando já não dá mesmo mais, quando o corpo obriga. Mas a pausa podia ter vindo muito antes, com muito mais gentileza, com muito mais respeito. E pensa numa coisa, uma pausa não é desistir da tua vida. Quero que fiques com isto muito claro. A pausa não é desistir, uma pausa não é falhar, a pausa não é seres fraca, nada disso. A pausa é simplesmente escuta, é maturidade e é inteligência corporal. Porque o corpo que é ouvido mais cedo, digamos assim, não precisa de gritar depois. Porque ao ouvir o teu corpo, começas também a respeitar os sinais dele. E depois começas a ver mudanças. Porque o sono começa a organizar-se, a mente fica mais a mente abranda, o corpo sente-se com mais segurança, deixas de viver sempre no limite. Não porque a vida ficou mais fácil, nada disso, mas porque deixaste de te abandonar a ti. Hoje eu não te venho aqui falar aqui, nem te vou pedir umas grandes mudanças na tua vida, nada disso, ou no teu dia-a-dia. Só isto. Escuta o teu corpo hoje, pergunta-lhe do que é que ele precisa e respeita uma pequena pausa.
Porque se ele te está a pedir uma pausa, é porque ele necessita dessa pausa. E está tudo certo. Pode ser ir, por exemplo, para a cama mais cedo, pode ser dizer um não, pode ser não fazer mais nada. Respeitar o corpo começa com gestos muito pequenos, mas muda tudo. Se o teu corpo te tem pedido realmente essa pausa, acredita nele. Ele não está contra ti, está a tentar é cuidar de ti. E talvez este seja o momento de parares de insistir e começar a respeitar. Obrigado por ouvires mais este episódio do Dorme Tu Podes. Se gostaste, não te esqueças, segue e vemo-nos no próximo episódio. Até lá, dorme bem!